Seja bem-vindo ao canal Escatologia Consumada. Eu me chamo Raimundo Batista e meu muito obrigado por separar este momento tão especial para estar aqui com a gente, buscando mais do entendimento da palavra de Deus, examinarmos juntos e caminharmos na verdade do Evangelho da Nova Aliança. De acordo com a Escatologia Consumada, os sacerdotes se apresentavam cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 11 a 12. E é sobre isso que vamos conversar hoje, a transitoriedade da lei, do sacerdócio levítico e do templo. Isto é, o templo terreno, que apontava para as realidades maiores e eternas que se cumpriram em Cristo. Um estudo essencial para quem deseja compreender o plano perfeito de Deus, revelado na plenitude dos tempos. Se você ama aprender mais sobre essas verdades, já aproveita para se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like. Isso nos ajuda muito a levar esse conteúdo a mais pessoas despertadas para a verdade. E se você for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, que essa mensagem traga luz a seu entendimento. E a você que já acompanha nossos estudos frequentemente, meu muito obrigado pela sua presença contínua e fidelidade. É um prazer seguir com você nessa jornada. Fica com a gente até o final e comenta aí o que mais chamou a sua atenção nesse estudo. Agora, vamos direto ao estudo. Nosso tema de hoje é a lei, o sacerdócio levítico e o templo terreno como sombras temporárias do pleno cumprimento em Cristo. Portanto, ao examinarmos a escatologia consumada, à luz da revelação da graça, reconhecemos que tanto a lei de Moisés, quanto o sacerdócio levítico e o templo físico em Jerusalém jamais foram fins em si mesmos. Ou seja, eles não eram para uma eternidade, como na prática, vamos dizer assim, nós vemos hoje em dia, por exemplo, assim como o templo de Jerusalém era visto como uma única morada legítima de Deus na antiga aliança, os templos modernos, ou seja, o que nós vemos hoje na atualidade, são templos religiosos que reproduzem essa mesma mentalidade ao afirmar que Deus habita ali, que ali é a casa do Senhor, ou que Deus está neste lugar. Mas isso contraria o Evangelho da Nova Aliança. O apóstolo Paulo declara com clareza. Vamos lá ler em Atos capítulo 17, versículo 24. Atos capítulo 17, versículo 24, nos diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. E ainda assim, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, nos diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, ao fazerem prédios locais como sagrados, os sistemas religiosos modernos revivem
a crença de que Deus depende de um espaço físico para manifestar sua presença, tal como no templo judaico. Mas a verdade, nós já estamos expondo aqui pelas Escrituras, pelos escritos bíblicos, que Deus não habita mais em estruturas de prédios, de feituras humanas. Como nós lemos aí em Atos, capítulo 17, e o versículo 24. Que Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens. A verdade é essa. Vamos lá. Portanto, jamais esses templos, a lei de Moisés, os levitas, jamais foram um fim em si mesmo. Ou seja, jamais foram algo que ainda nos nossos dias poderiam estar sendo exercido. Mas eram sombras transitórias de uma realidade eterna que seria plenamente manifestada em Cristo. Este entendimento é central para compreendermos a consumação do propósito eterno de Deus em seu povo, a igreja, o verdadeiro templo espiritual. Porque todas essas coisas, como diz aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Portanto, a lei mosaica foi dada como um pacto transitório, servindo como pedagogo para conduzir os judeus a Cristo. Exatamente o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 23. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Contudo, a lei que foi dada para o povo de Israel, que envolvia os sacerdotes, os templos religiosos, os templos não, naquela época só tinha um templo só. Existem templos hoje construídos pelo homem, que eu disse, e uma réplica dos templos da lei de Moisés, que ali estão dizendo que está contendo Deus. Inclusive diz que ali é o templo de Deus e eles que vão buscar Deus ali. Portanto, esses templos não podiam vivificar, mas pelo contrário, era chamado pelo próprio apóstolo Paulo de ministério da morte e condenação. Isso é o que a lei que descrevia ali, todos aqueles rituais a ser cumprido. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 9. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Amém? Vamos ver versículo 8 e 9. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Quem tem a revelação da graça de Deus é iluminado. Ele vive no ministério do Espírito. Sabe que ele, na verdade, se Deus habita em si mesmo. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Portanto, a palavra diz que onde não há lei, também não há transgressão.
Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas isto é assustadoramente falar nos nossos dias que o pecado foi abolido. Porque na verdade que se dissermos que o pecado em si foi abolido, foi eliminado por Cristo, isso está desafiando exatamente os seus objetivos de fazerem templos para ali realmente poder aglomerar as pessoas para ouvir a lei de Moisés e seus rituais. Mas na verdade, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, versículo 26, nos diz exatamente que ele aniquilou na verdade o pecado. Porque no que diz a palavra, onde não há lei, não pode haver pecado. Não pode haver transgressão. Isso, na verdade, o pecado é onde há lei de Moisés. E se você vai numa denominação qualquer e ele diz que você tem pecado, que ele deve você ou confessar, ou orar, ou que eles orem por você para que você seja liberto dos pecados, é porque ali há a lei de Moisés. Vamos ver isso? Primeiramente, vamos ler aqui Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Pronto, aniquilou. Ainda assim, em João capítulo 11, em capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele tirou. A Bíblia diz que ele aniquilou em Hebreus 9, 27. Mas o apóstolo Paulo, ele fala algo importante. Em Romanos capítulo 4, versículo 15. Mas aquele que não deixa eu ver aqui. Romanos, não, versículo 15. Romanos, capítulo 4, versículo 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Não há pecado. É exatamente isso. Portanto, aonde se ensina que se deve orar pedindo os perdão dos pecados, ou seja, batizar para pedir para o perdão dos pecados, é então a lei de Moisés. Exatamente isso. Deixa eu ver aqui em Romanos capítulo 7, deixa eu ver se é o versículo 18. Versículo 8, isso mesmo, é versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Agora o que quer dizer isso? Que aonde se tem pecado, é porque tem lei de Moisés. Você entendeu agora? Você vai em uma determinada religião, setor religioso, e lá diz que lá você tem pecado, você deve aceitar Jesus para perdão dos pecados. Então lá tem lei de Moisés. Agora o que não pode confundir, na verdade em si, é pecado com transgressão da carne, concupiscência da carne, ou seja, vamos ver lá, isso tem inclusive em Gálatas capítulo 5, deixa eu ver se vai ser o versículo 21. Vai começar o versículo 19. São obras da carne, na verdade, em si. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas, lascívias,
idolatrias, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, peleias, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem das coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, tudo isso, na verdade, são obras da carne. O pecado descrito, do qual Paulo menciona, que nós estamos falando, é o pecado justamente das obras da lei de Moisés. Porque o que você, na verdade, vai ver, o que cometemos hoje em desfavor da obra do Espírito na nossa vida, são obras da carne. Quais, na verdade, se você, como eu e todos nós o pagaremos aqui mesmo na carne. Tudo que cometemos de injustiça, qualquer ato relacionado à obra da carne, que são contra nós ou contra o nosso próximo, assim pagaremos aqui mesmo. É o que diz Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Olha só. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Portanto, onde há pecado, há lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Exatamente. É o que diz 1 João capítulo 3, versículo 4. Olha só. Vamos ler aqui na... Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Ah, você pecou. Então significa que você estava debaixo da lei de Moisés. E se você está debaixo da lei de Moisés, o que acontece? Você está afastado da graça de Deus. É o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 4. Separado está de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. É exatamente isso. Ah, se eu não for o templo religioso hoje, eu estou em pecado. Tá. Porque lá, na verdade, em si, pregam a lei de Moisés. Se eu não pagar o dízimo, eu estou em pecado. Ah, então está em pecado? Sim, então você está em obediência à lei de Moisés, se justificando pela lei de Moisés, da graça tem se caído. Não posso deixar de tomar a Páscoa, comer a Páscoa, que é chamada Santa Ceia, que na verdade não é Santa Ceia, é uma Páscoa, tudo é originado pela lei de Moisés. Então quer dizer, isto você está afastado da graça de Deus, não tem liberdade. Porque a palavra de Deus não diz aqui no versículo 1, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E não tornei-vos colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A lei de Moisés, portanto, serviu ao seu propósito até o tempo da reforma. Ou seja, até a manifestação plena de Cristo na cruz. Como cremos, ela foi cravada e anulada. Isso mesmo, tudo as ordenanças da lei jurídica de Israel foi anulado. Vamos ver isso em Colossenses capítulo 2 e o versículo 14. Havendo riscado a cedro que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-os na cruz. Amém? Amém? Paulo ensina com clareza que Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê, mas quem crê na verdade. E de fato, né? Isto é, em Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isto é, isso que os filhos de Deus já não estão mais sob essa tutela da lei, não estão, mas sim estão debaixo da graça. É o que diz Romanos capítulo 6, versículo 14.
porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa isso? Por exemplo, se você diz, olha, se eu não pagar o dízimo, não levar o dízimo lá para o líder religioso, que me tem cobrado, dizendo que nós temos que levar o dinheiro para a casa do Senhor, eu estou pecando. Então significa que a morte de Cristo não teve ainda validade para você. É o que diz a passagem, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Mas se ele tem domínio sobre você, significa ainda que a cruz de Cristo não tem validade. Vamos colocar as coisas no lugar real, como a mensagem, a palavra, e a mensagem do apóstolo Paulo, ela está esclarecida para nós, bem claro. Mas a palavra diz, o apóstolo Paulo falando, que ele, Jesus Cristo, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. É exatamente isso. Portanto, o sistema levítico, com seus sacerdotes humanos, suas ofertas de animais, os seus dias cerimoniais, a cobrança que eles faziam de dízimos para o povo de Israel, que nunca foi para você, nunca foi para mim. Isso tudo apontava para um único e perfeito sacerdote, que era Cristo. Como ensina a epístola aos Hebreus, se aquele sacerdócio fosse suficiente, não havia necessidade de outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A mudança do sacerdócio demandou também mudança da lei. Jesus não era levita, mas da tribo de Judá. E mesmo assim tornou-se sacerdote eterno, não segundo a lei carnal, mas segundo o poder de sua vida indissolúvel. Portanto, o templo físico em Jerusalém, com todo o seu esplendor, foi apenas uma representação provisória da presença de Deus no meio do seu povo. Nele se concentrava a prática da lei e dos sacrifícios, mas jamais foi o lugar definitivo da habitação divina. Como disse Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 48, vamos ler isso. Atos capítulo 7, versículo 47, Atos capítulo 7, versículo 48. E alguns deles creram e ajuntaram-se. Não, pera ainda. Atos capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Mas Deus tem sua casa. Deus tem uma casa. Deus preparou você como uma casa. Deus preparou nós, a sua igreja, como sua casa. Em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 2. Vamos começar o versículo 1 e o 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Olha só. Na casa de Deus, você é uma casa. Todos nós formamos o corpo de Cristo, mas individualmente somos seus membros, como o apóstolo Paulo fala aos 1 Coríntios. Mas
esse individualidade, sim, é que faz com que o Jesus Cristo, quando ele estava em forma humana, ele diz: na casa de meu pai é muitas moradas. A casa de Deus é a igreja, mas as moradas são cada um de nós, que Deus habitando em cada um de nós. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Exatamente. Deus te escolheu como morada. Sim. Deus te escolheu como morada, a sua morada, a sua habitação. 1 Coríntios ainda, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Olha, não é aquele templo que você viu na esquina não, da tua casa não, tá? Não é aquela casa de Deus que você foi chamada dizendo que Deus estava lá, que você teria que ir para lá para adorar a Deus. Não. Aqui diz que o templo de Deus é o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso é muito importante demais. Isso é lindo. Ainda assim, 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 5, qual que nos diz? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora sim, nós vamos para uma passagem dos quais eu creio que você já ouviu muito bem essa passagem. É de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. E vamos ver se ela se encaixa nos nossos dias. Eu acredito que você já tem noção do que nós estamos ensinando aqui neste momento sobre a casa de Deus. Mas em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Veja só, onde é a casa de Deus? Aonde era a casa de Deus? Ah, sim. Nós temos duas situações. Temos casa de Deus no passado, na lei de Moisés, e temos casa de Deus no presente. Isso é muito lindo. Isso é, na verdade em si, ou seja, algo revelado. Que antes no Velho Testamento, na lei de Moisés, a qual está escrito aqui, não estava revelado. Olha o que diz aqui o versículo 8. Versículo 7. Desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, ou seja, das minhas leis, dos meus decretos. Portanto, isso tudo estava na lei de Moisés. Amém? Isso. Ali ainda em Malaquias capítulo, olha só, o andamento dessa ordem de Mateus capítulo, de Malaquias capítulo 3, versículo 10, ela tem andamento e ela se conclui aqui em Malaquias capítulo 4. Deixa eu ver se é o versículo 4, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, exatamente, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel a saber estatutos e juízos. E dentro dos estatutos da lei estava lá o dízimo para ser pago. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, o que você está ouvindo não é extraído de uma matéria sensacionalista. Não. Não é filosofia, não. Não é de alguém que estudou
a temporada, quem sabe em teologia, não tem nada a ver com isso. É apenas a palavra de Deus pura dentro da sua originalidade. Amém? Essa é muito... Isso é algo glorioso quando nós recebemos uma mensagem que ela está dentro de um contexto da escatologia consumada, a qual é a verdade que nos faz andar em liberdade dentro da graça de Deus e do reino, e reinando com Cristo. Portanto, todos esses elementos da lei de Moisés, do sacerdócio, do templo, eram sombras que apontavam para algo muito maior. Cristo é o corpo dessas sombras, que diz aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Colossenses capítulo 2 e 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Portanto, a lei foi abolida. E hoje nós reinamos em Cristo. Portanto, ao entendermos que a lei de Moisés, o sacerdócio e o templo eram apenas sombras do que haveria de vir, nosso olhar agora se volta para Cristo, a realidade espiritual e eterna, que substituiu todo aquele sistema passageiro. Esses elementos não foram dados para durar eternamente, mas para cumprir um propósito até o tempo determinado por Deus. E esse tempo chegou com a vinda do reino em poder e a consumação da promessa. Por isso você reina hoje em Cristo, em vida. É o que diz Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você está reinando em vida. E o reino de Deus não é aparência com aparência, não. O reino de Deus não é comida nem é bebida, mas paz, justiça no Espírito. É o que diz Romanos, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 17, versículo, deixa eu ver se é o 17, 14. Não, é o 14, 17, o contrário. O capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que você está vivendo. Você está vivendo paz com Deus. Você está vivendo a justiça de Deus em você. Você é uma pessoa justa porque você tem o Espírito de Deus para te guiar em toda a verdade. Para que dizer que você é filho de Deus. Filho de Deus, isto é, o apóstolo Paulo fala até mesmo aqui no capítulo 14, versículo o 17, deixa eu ver aqui, o 16, não, é o 14. Romanos capítulo 14, deixa eu ver se é o versículo 14, 15, isso não eu vou ver aqui. Ele guia nós através do seu Espírito. O Espírito de Deus nos diz que, que nós somos seus filhos. Vamos ler em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Estava até um pouco longe. Busquei aqui na busca, né? Capítulo 8, versículo 16. Nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E por testificar, na verdade em si, é falar. É fazer você reconhecer que você é filho de Deus. O Espírito de Deus faz você reconhecer. E por isso fazer reconhecer que você é um filho de Deus, ele te guia em toda a verdade. É o que diz João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito, quando Jesus falou, quando ele vier, não, é porque ainda o Espírito não tinha vindo naquela época, né? Mas o Espírito já está com você, já está em nós. Nós já reinamos no Espírito. Continuando, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E é o que você está ouvindo, é o que nós estamos anunciando. E que você vai anunciar. Essas grandes verdades. Amém? Se essa mensagem ela fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas. Tem muita gente que ainda está presa a uns sistemas que já caducou, na verdade, sim. Não esqueça, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, isso é muito importante mesmo. Isso colabora com o canal para o seu desenvolvimento, para que o YouTube reconheça a relevância desse trabalho e possa agora divulgar para outras pessoas. Ative o sininho para ser avisado. Sempre que eu postar os vídeos, também vou ser avisado. Também muito obrigado por estar com a gente até o final deste estudo. Nos vemos nos próximos vídeos com mais revelações que nos edificam na palavra de Deus.